Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre as bases da religião, ciência e filosofia espírita kardecista. Tá? Por que eu falei que é ciência, religião e filosofia, né? Normalmente as pessoas acham que é uma religião. É também, porque a gente acredita em Deus, então por isso é determinado como uma religião. Mas também é uma ciência, porque Allan Kardec, naquela época na França, ele era um pedagogo, um educador, um cientista, e ele era muito cético em relação a essas questões de coisas que não eram aqui da matéria densa. Porém, lá na França começou a acontecer os eventos, as mesas girantes, onde as pessoas começaram a ouvir batidas nas mesas e elas começaram a entender que aquilo era uma comunicação e começaram a determinar, olha, a gente vai fazer perguntas, se for sim, bate uma vez, se for não, bate duas vezes. E começaram a fazer perguntas e terem respostas. Nos Estados Unidos também tiveram os irmãos que começaram na casa onde eles moravam, começaram a ouvir batidas e também começaram a ter comunicação com seres que não estavam na matéria densa, no corpo físico. E aí na França, essas mesas girantes o método foi se aperfeiçoando. Eles foram colocando cestas com lápis e determinando a letra A, tantas batidas, letra B, tantas batidas, e começaram a fazer perguntas e ali foram tendo várias respostas. E esses seres imateriais foram também passando diversas informações sobre a existência, que a vida continua, que o corpo é só um corpo, que a gente é além de um corpo, sobre várias questões. E Kardec, no meio disso tudo, sentiu um chamado e passou a codificar, sistematizar todo esse conhecimento. Então, todas essas respostas que eram dadas, todas essas comunicações, as informações, as orientações, esse conhecimento passado para diversas pessoas em diversos locais, lá na França e em outras cidades, outros países, ele foi recebendo toda essa informação, lendo, codificando e transformando isso nos livros que se tem até hoje, que é o Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas diversas, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem a Gênesis e tem livros que falam sobre a mediunidade, os tipos de mediunidade, né? Porque mediunidade é essa capacidade de conseguir se comunicar com esse mundo imaterial, intermediar as questões aqui do mundo material com o mundo imaterial. Né? E essa capacidade, ela pode se dar de diversas maneiras, por diversos sentidos extrasensoriais. Então, tem pessoas que veem, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que sentem, tem pessoas que se desdobram, né? Por exemplo, quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Tem pessoas que conseguem, que saem do corpo mesmo estando acordadas, né? Eu conheço diversas pessoas que às vezes se viam na cama, mas ela não estava ali na cama, ela viu o corpo dela e ela estava fora, que é o que a gente chama de desdobramento. Então, são vários tipos de mediunidades, né? Eu falo porque, no meu caso, eu tanto ouço, mas não é uma voz aqui do ouvido, é uma voz aqui dentro, na cabeça, porque todas essas tipos de comunicação, como elas são do sexto sentido, não exatamente é do nosso sentido físico, do nosso olhar físico, do nosso ouvido físico, mas sim, né, de uma conexão que a gente sente interiormente dentro da cabeça. E também eu tenho flashes de algumas coisas, de algumas informações, mas é pelo sentir, eu sinto. Eu vou sentindo as coisas e vou, às vezes, tendo flashes, né? E eu não sabia disso, foi frequentando, estudando, né,
estando lá durante 18 anos, frequentemente, que eu fui conseguindo entender essa minha capacidade que eu sempre tive e que eu não conseguia entender, né, de codificar também o que eu estava sentindo, entender o que eu estava sentindo, transformar também isso em informação para ser uma intermediária, né? É como uma língua, né? É uma linguagem, né? Isso é uma linguagem. É assim como se eu estivesse de repente nos Estados Unidos e não falasse inglês, e aí eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Então eu também tive que passar anos, a gente tem que passar anos estudando essa linguagem para que a gente possa conseguir ser um tradutor, né? E tem que estudar muito para poder entender, assim como no canto que a gente tem que estudar como que a gente consegue fazer as notas e vibrar tudo aquilo, a mediunidade também, para eu entender como é que aquilo está dentro de mim, como é que eu sinto, por onde vem aquela informação. Eu tenho que me conectar, eu tenho que estudar muitas coisas para eu conseguir ser um tradutor, porque antigamente muitos tradutores, vamos dizer assim, mediúnicos, né, eram traduções mecânicas. Então, por exemplo, no Chico, as informações vinham automaticamente no braço dele e ele escrevia, né? E atualmente essas capacidades depende da pessoa ter um repertório de conhecimentos e conseguir ter uma conexão de frequência vibratória, de ondas de frequências vibratórias, para conseguir entrar na frequência desses seres que já são mais evoluídos, vamos dizer assim, que vibram numa outro tipo de frequência. Isso é física, tá? Porque a gente tem como se fosse um rádio, né? A gente quer conectar na rádio, vamos por 89, eu tenho que colocar o rádio para entrar na frequência 89. É a mesma coisa com a gente. Então, eu tenho que aprender a entrar nessa frequência e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter repertório em termos de conhecimento para eu conseguir entender. Não adianta só eu entrar na frequência. Eu tenho que ter um repertório para conseguir entender o que está sendo passado de informação, né? Então, são muitos anos de estudo, né? E não só estudo teórico, mas de vivência para conseguir isso, e de autotransformação, porque essa questão de vibrar nessa frequência tem muito a ver com o nosso processo de transformação interior, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque pensamento e sentimento, eles têm uma frequência, né? Eles emitem uma frequência, tanto que nós temos eletricidade no nosso corpo, né? Tanto que os exames de imagem, o eletrocardiograma, tudo isso, eles conseguem, e nas ressonâncias, tomografia, tudo isso, eles pegam as nossas ondas eletromagnéticas para conseguir ver a frequência. A mesma coisa é o pensamento e o sentimento, emitem uma frequência, né? Então a gente precisa ter uma transformação de pensamento e sentimento para conseguir entrar nessa frequência mais elevada. E aí essa filosofia, ela também é uma filosofia porque a gente sempre questiona de onde viemos, por que estamos aqui, qual o nosso propósito de estar aqui e para onde vamos, né? E eu estava falando também dessa questão de ser ciência, né, que Kardec codificou tudo isso. E quando eu estou falando aqui, né, da frequência de pensamentos, sentimentos e tudo mais, e que Kardec também pegou toda essa informação, transformou em livros e tal, de dados, informações, né, de várias pessoas, não foi de uma só, né? Ciência é isso, é a gente ter estatisticamente algo validado, né, por uma quantidade e também por uma qualidade. Então tem uma quantidade. A gente também tem esse fator da quântica, né, da lei da física, né, da física quântica, e também tem questões que seguem a física tradicional. Por exemplo, uma das bases
da filosofia, religião e ciência kardecista é orai e vigiai. Então, orai é para que, diante das situações, dos desafios da vida, a gente se lembre de fazer uma oração, porque uma oração tem uma frequência, vibra numa frequência mais elevada. Ouvir uma música de alta frequência, utilizar instrumentos, né, uma imagem, porque isso faz com que a gente mude a nossa frequência de pensamento e sentimento. Então leva a gente mais para cima e ajuda para que a gente tenha uma conexão com esse mundo de seres que estão, né, vibrando numa outra frequência para conseguir lidar com as situações da vida, para que a gente possa ter insights, orientações e tudo mais. E o vigiai é a gente percebermos que não somos os nossos pensamentos, né? Porque até então, para que a gente possa ter consciência de vigiar, observar o que estamos pensando. Porque até então a gente é como, deixa a vida me levar, vem pensamento, vem sentimento, a gente só vai indo. E eles vão dominando a nossa vida, mas é pra gente começar a observar o que tá pensando e perceber que aquilo não é seu, e que aquilo não é a mente que domina a gente, é a gente que tem que saber ter o autodomínio da nossa mente, né? E de não deixar esses pensamentos intrusivos nos direcionar os nossos comportamentos na vida. Então, é muito interessante porque isso faz com que a gente vá ficando no estado presente. No início é difícil, porque a gente não tem o costume de se observar e tá vivendo situações da vida, deixa que eu tô pensando, e, né, tô pensando uma coisa ruim, deixa eu transformar, pensar outra coisa, trazer uma imagem boa, mudar esse pensamento, não vou alimentar esse pensamento para eu não ficar ali naquele looping, ser dominada por ele, né? Então, fazer esse exercício o tempo todo, no dia a dia, no início, é cansativo, porque a gente não tem esse costume, a gente é criado deixando tudo levando a gente, e a gente passa a ter um autodomínio da nossa vida, né? E a partir das situações que vão acontecendo, da gente começar a ter ações positivas para lidar melhor com essas situações. Porque, na verdade, a lei, a gente trabalha com o kardecismo também, uma das bases é a autorresponsabilidade, que é o livre-arbítrio. Então não é uma religião que vai falar faça isso ou não faça aquilo, mas sim vai te dizer, olha, tudo que você fizer tem uma consequência, né? Tudo que você, como assim, plantou isso, você vai colher aquilo, que é a lei física, né? É ação e reação. Toda ação gera uma reação, na mesma intensidade e de frequência similar. É uma lei física, né? Isso faz parte da física. Então, traz essa autorresponsabilidade. Então, não é a vida, não são os outros. Tudo tem a ver com os nossos atos. O que a gente faz vai ter uma consequência. E tudo bem, né? É saber que depois a gente tem que lidar com essa consequência. Então, é uma questão de traz pra gente uma autorresponsabilidade, né? Uma outra base dessa filosofia, ciência e religião é a questão da reforma íntima, que eu chamo de transformação. Então, a gente tem a responsabilidade de nos transformarmos. Então, se a consequência das coisas tem a ver com as minhas ações, e se minha vida não está boa, eu preciso mudar a forma como eu penso, a minha visão da vida, o que eu sinto, como é que eu reajo às situações e como é que eu ajo e reajo, para que eu mesma consiga transformar e fazer com que a minha vida seja muito melhor do que está hoje, né? Eu consigo mudar a minha vida a partir da minha mudança interior, né? E eu falo aqui não só de teoria, tá? Porque são 24 anos, em especial nos 18 primeiros anos, seguindo essas práticas, né? Então, não só lá, 18 anos, todos os sábados, eu estive lá no Centro Kardecista estudando, fiz curso, né?
com muito conhecimento, com práticas. Depois de 2 anos que eu estava no centro, eu fui convidada para trabalhar com psicografia, dando palestras, dei aula, trabalhei na secretaria, né, em todo tipo de trabalho que possa imaginar, com trabalho social, e todo esse trabalho que, na verdade, a gente pensa que eu vou ter que trabalhar, porque trabalho normalmente é aquela coisa de eu trabalho, né, eu tô ali fazendo pelo outro, mas nós somos os que mais recebemos. Eu digo por experiência própria, porque tudo isso me gerou um autoconhecimento muito grande, muita transformação interior, porque eu levei muito e levo muito a sério, né, de os conhecimentos que eu ia tendo, que eu ia estudando para as palestras, para eu praticar, para eu vivenciar na minha vida, para eu colocar em prática. Então foi me trazendo muita transformação, muita mudança, melhorando muito minha condição interior e a minha vida aqui exterior também. Então tem cursos, tem palestras, tem atendimento, tem psicografias, com conhecimentos, com reflexões, né? Também tem orientações para se fazer o evangelho semanalmente, né? A partir de um livro, de reflexivo, para que a gente possa ter ali exemplos, mensagens, e nós seguimos essa parte para autotransformação, muito dos exemplos de Jesus para trazer autorreflexão e a gente conseguir ver comportamentos que a gente precisa mudar, né? Então, assistindo as palestras e tudo mais. Então, essas são as bases, e o que eu mais admiro, e até em relação às outras 2 religiões que eu citei anteriormente, nessa religião, filosofia e ciência que eu segui, e claro que depois de um tempo eu também fui convidada para conhecer outras filosofias e religiões. Eu não estudei tão a fundo, eu não sei falar tão a fundo, mas eu fui conhecer e passei ali 6 meses conhecendo, frequentando, e tem indicações de livros também, mas em especial a minha vivência foi dentro da kardecista, e muito estudo, muitos anos, dando, né, palestra e tudo mais, a gente tem que estudar muito. Então eu sei dizer não só com conhecimento teórico, mas com vivência, né? E o que eu mais admiro é esse fato não só da gente trabalhar a questão da fé, mas da gente ter muito conhecimento não só do evangelho, mas também dos fatores da ciência, né? Das consequências, e muito voltado a essa questão da autorresponsabilidade e da mudança comportamental, né? Da mudança de comportamento, da nossa mudança interior para desenvolver virtudes, né? Comportamentos virtuosos com a gente e com os outros, com o todo e conosco mesmo. E que para mim isso é fundamental. Não adianta só você trabalhar o aspecto de ter fé em Deus, é muito importante, mas é fundamental trabalhar a mudança interior, porque é aí que eu vejo como um pulo do gato para mudar todas as outras questões, né? Tem muito mais coisas para falar da filosofia, ciência e religião kardecista, mas que eu vou falar em outros momentos, né? Então, ela traz muitos benefícios, né? Então, o controle da mente, né? Porque a gente tem aí técnicas de meditação, mas a coisa mais importante é a gente conseguir controlar, ter domínio da nossa mente. Então, ela traz esse benefício de ter uma mente muito mais tranquila. Ela trabalha as questões também de sentimentos, né? Que são fundamentais: mente, coração, sentimentos, autotransformação, não só com a gente, mas com o todo, né? E trazendo a razão também, a ciência, para que você não tenha uma fé cega, né? Mas que você também analise, que você também raciocine, né? Então, são muitos benefícios que essa ciência traz pra gente, né? Mudança interior, autocontrole, autoconhecimento. Então, eu vejo como muito importante. Se você tiver alguma dúvida,
quiser questionar, fique à vontade, que é uma filosofia, ciência, religião que eu tenho um conhecimento profundo, e não só um conhecimento, mas uma vivência aí de 24 anos, né, dentro dessa filosofia, que me levou para tantos outros lugares, né, principalmente porque dentro do centro que eu sempre trabalhei, chamado de Caminhos da Verdade, e em certo momento eu fui convidada para conhecer outros caminhos que levam para a mesma verdade, para que eu pudesse respeitar as outras pessoas que seguem outros caminhos, e também para complementar com a minha caminhada, né, para que eu estivesse mais aberta dentro da minha própria caminhada. Então, aguardem novos vídeos.